E aí, pessoal, vamos continuar aí o nosso capítulo 1 da Livro Positivo. Eu sou a Rumi Martins, estou aqui para dar uma aulinha de geografia para vocês. Hoje nós vamos falar da Constituição e Organização Política dos Países. Bom, como vocês já sabem, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem 193 Estados-membros, com base nos dados de 2018. Bom, há outros países, contudo, que não são reconhecidos formalmente nem fazem parte da entidade, embora se autodenominem independentes, tá? Esses países, eles não são reconhecidos aí, né, no mundo internacional. A gente vai entender o porquê que isso ocorre. Sendo imprecisa a determinação do número de países existentes no mundo hoje, tá? Então, não consegue-se ter um número exato de países que existem aí no nosso mundo. A gente tem aí por alto em torno de 193 países, né? Que é o que a ONU aí denomina e que ela reconhece como Estados-membros aí, tá ok? Bom, muitas vezes, a determinação do número de países que existe no mundo passa a ser uma tarefa muito imprecisa, né? E para a gente entender esse tema, é preciso também entender como ocorre e como é constituído um país, além de alguns outros conceitos básicos aí muito importantes para a gente, como o conceito de povo, de estado, de governo, território. Vamos lá? Bom, a gente primeiro tem que entender o que é Estado, tá? A gente tem duas palavrinhas aqui essenciais: Estado com letra minúscula e Estado com letra maiúscula, tá? Então, o que é Estado com letra minúscula? São as unidades federativas, são as unidades da federação. O nosso país, ele é composto de estados com letra minúscula, que é chamado de unidades federativas, como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, no Amazonas. E estado com letra maiúscula são os países, o nosso Brasil, tá? Então, a palavra estado, né, ela é diferente de governo. Então, são palavras que não podem ser confundidas no dia a dia. Lembrando que a gente está falando da letra inicial maiúscula, né, que deve ser usada quando o Estado for sinônimo de nação. A letra inicial maiúscula deverá ser usada com outros sentidos, né, da palavra Estado. Né? Quando ela for minúscula, ela deve ser usada como Estado, que é a divisão do território. Bom, e Estado e governo é a mesma coisa? Não é, gente. Ela é confundida ou usada como sinônimos nas conversas do dia a dia, né? Até mesmo nos telejornais. Isso acontece porque, de fato, na maioria das vezes, ambos os conceitos se aplicam aos mesmos tempos, né? Aos mesmos sentidos, objetos e pessoas. Quando a gente fala de Estado, né, maiúsculo aí, que é o país, a gente fala de pessoas e instituições que formam a sociedade organizada, né, de acordo com Dias e Matos. A sociedade politicamente organizada, dotada de um território, povo e objetivos, né, atingindo o bem comum, fala-se o artigo 3º da Constituição Federal Brasileira aí. 1988. Já o governo é a organização específica de poder a serviço do Estado. Aqueles que gerenciam o Estado por determinado tempo, né? Tem uma função de aplicar as leis e políticas públicas do Estado, né? Do país, usando os 3 poderes. Então, Estado e governo são duas coisas distintas, são diferentes, tá? Não entenda como a mesma coisa. O Estado é a estrutura que exerce o governo, de onde se originam as leis e é constituído pelo Senado, né? Pelo Congresso Nacional, pelos ministérios, as empresas estatais, os serviços públicos
Isso é o Estado, o país. O governo, que é a instituição política que representa a autoridade do Estado, formado por grupos de maneira alternada, que representam determinado Estado em algum momento. Então, um Estado, né, ele é diferente aí. Lembrando que o Estado, né, ele vai remitir a uma... voltou. O Estado, ele vai remitir, né, a uma sociedade, a uma organização, né? E quem que é essa organização? É o governo. É o governo que organiza o Estado. E ele organiza em cima de três instituições aí, de três poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Quem que é o legislativo? São as pessoas que elaboram as leis, o judiciário que aplica e o executivo que administra. Então, essa é a organização do governo, tá? E quem organiza o Estado é o governo, tá ok? Não esqueçam aí dessa situação, governo e Estado, duas coisas distintas. Lembrando aí, vamos falar quem que é um pouquinho de cada um aí. Quem é o legislativo, gente? A gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. A âmbito municipal, nós temos o legislativo, que são os vereadores, o judiciário, que são os juízes, e os prefeitos, que é o executivo. Eles organizam o município, né? Aí, a âmbito estadual, de unidades federativas, nós falamos dos deputados estaduais no legislativo, dos governadores no executivo e no judiciário, né, o tribunal estadual. Já no executivo, essa imagem tá velhinha, viu, gente? Não preocupa não, mas é só para a gente entender. A gente tem os deputados federais e os senadores no legislativo, no executivo o presidente e no judiciário o Supremo Tribunal Federal. Só para vocês entenderem um pouquinho. Vamos falar de Belo Horizonte. Belo Horizonte nós temos o prefeito hoje, que é o Alexandre Calil, né? Nós temos o governador, que é o governador Zema. E no executivo, né, lá em âmbito estadual, né, de país, nós temos a presidente, o presidente aí, Bolsonaro, tá ok? Vamos lá. Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender também o Estado, né, que é uma nação politicamente organizada, constituída por um povo, território e governo, tá? A partir do momento que eu tenho um povo, esse povo ele tem que ter o seu território. E esse território, ele tem que ser organizado, né? Aí pelos três poderes. E automaticamente esse governo ele vem a organizar o Estado, que é a soberania. Tá ok, gente? Bom, as condições para a existência de um Estado, qual que é? Governo efetivo, território delimitado por fronteiras bem definidas e reconhecidas, população que reconhece o governo e obedece às leis que o mesmo estabelece, e o reconhecimento por parte dos demais estados. Quando eu falo reconhecimento por parte dos demais estados, eu estou falando reconhecimento aí enquanto país, tá? Enquanto, no caso do Brasil, enquanto Brasil. Para a gente entender isso, esse governo efetivo, que são os três poderes, esse território, a gente vai lá em territórios e fronteiras, para a gente saber o que é esse território aí. Bom, então a gente precisa, né? O território é o espaço geográfico ocupado por um povo ou grupo social que exerce poder e controle sobre ele, tá? No caso de um país, seu território corresponde ao espaço geográfico onde o mesmo exerce autoridade, limitado
pelas fronteiras nacionais. E em um território se formam identidades culturais, já que as pessoas criam vínculos com seus lugares de moradia, trabalho e sustento. Então, se eu crio vínculo, eu tenho um lugar. O meu território ele se torna um lugar aonde eu vou ter vínculos afetivos com ele, tá? Então, o território é um espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, o território brasileiro é o nosso território aí que é delimitado por fronteiras, não só a gente tem as fronteiras estaduais, que é dentro, né, do próprio país, que são as unidades federativas, mas nós temos uma fronteira aí grande em volta, que é a fronteira marítima, terrestre e aérea, tá? Dentro do nosso país. Bom, então, a partir do momento que, para mim ter um estado, eu preciso de um território, né, delimitado por fronteiras, né, eu preciso ter dentro desse território, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. A disputa de fronteiras na América Latina, deixa eu só voltar. Então, nós temos o nosso território aqui, que é o Brasil, que ele tem as fronteiras aqui marítimas, a aérea e as com os outros países, tá? Lembrando aí, pessoal, que o nosso país, ele faz fronteira com quase todos, né, os países aí vizinhos aí na América Latina, exceto dois, tá? Exceto dois países aí. Alguém saberia me falar aí qual que é? Seria qual, gente? Chile e Equador, tá? Somente Chile e Equador, que o Brasil não faz fronteira. A gente tem o Chile aqui e o Equador. O restante, todos os outros países, o Brasil faz fronteira, tá? São os vizinhos aí. Bom, o Estado, né? Para um Estado ser considerado, é necessário o governo, território delimitado por fronteiras, a população e o reconhecimento por parte dos demais estados, né? Seus pares, né? Seus aliados ali. Então, para mim ter um Estado, eu tenho que ter a soberania, o povo, né? E o território. A soberania que eu falo seria o governo, tá? Que vai administrar e organizar o nosso Estado. Bom, o Estado, né, o objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional e elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Então, povo mais território mais governo, que é a organização necessária ao exercício do poder político. Nós temos, então, com os três, um Estado. Tá ok? Bom, ele é mais amplo do que o governo, é a entidade que representa o país no sistema internacional, permitindo a existência do país junto a outros países. É a estrutura que exerce o governo, de onde se originam leis, né, onde nós cidadãos temos que seguir, e é constituído pela permanência do Senado, do Congresso Nacional, dos ministérios, das empresas estatais, como a Petrobras, né, e dos serviços públicos. Então, nós temos aí, né, a figura aí dos ministérios aí, e da Petrobras também, né, aqui e aqui. Bom, o governo é composto por grupos de pessoas que ocupam cargos que, de maneira alternada, representam determinado estado, país. Os partidos, né? Bolsonaro, agora, né? É a instituição que representa a autoridade política do Estado. Então, hoje nós temos no nosso governo o presidente Bolsonaro, que é o detentor, né, do poder executivo. E a soberania, gente, que é um motivo frequente de conflitos entre estados que entendem ter direito de fazer determinadas ações contestadas por vizinhos, como no caso dos Estados Unidos, a gente tem aí a fronteira entre Estados Unidos e México, que foi construída aí pelo ex-presidente aí. Então, pessoal, fiquem com Deus, mais uma aula finaliza aí com vocês.